Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo aqui em mais uma live do Itaú Unibanco. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui para falar conosco, que é o Cândido Bracher, presidente do Itaú Unibanco. Já queria agradecer antecipadamente o Cândido por estar disponível para a gente para falar com os nossos clientes. Cândido. Obrigado, Cláudio. Você sabe que é difícil recusar um convite do Itaú Unibanco, não é? É um prazer estar aqui para falar com vocês. Eu acho que, de fato, como você disse, numa situação de crise como a gente está vivendo, a informação e a opinião são duas coisas fundamentais para nos ajudar a lidar com a incerteza e com a insegurança que cerca o momento. Então, em que eu possa ajudar em alguma medida nisso, trazendo alguma informação adicional, eu vou ficar muito contente. Tá bom. Então, Cândido, eu já queria começar com uma pergunta, né? Você tem uma experiência de mercado bastante grande, acho que já viveu várias crises que a gente passou, né? Você já viu alguma coisa parecida com essa crise que a gente está vendo agora? O que essa crise tem de diferente em relação a outras que você já presenciou? Olha, Cláudio, de fato eu já vi muitas crises. Eu comecei a trabalhar em banco em maio de 81. De maneira que a primeira crise que eu vi foi a crise da dívida externa, de setembro de 82. Eu trabalhava na Suíça nessa época. E desde então foi uma infinidade de crises. Teve a crise do Plano Cruzado, do Plano Collor, Bresser, Verão, a crise asiática, a crise russa, a crise do apagão, a crise argentina, a crise de 2008 e agora essa crise. São crises para não acabar mais. O que eu posso dizer é que muitas dessas crises, no momento em que elas estão ocorrendo, elas sempre parecem a pior crise que você já viveu. Porque em relação às que passaram, você sabe que elas se resolveram. E em relação a essa que você está vivendo, você tem uma série de dúvidas, uma série de incertezas. E não é diferente hoje. Eu me lembro, por exemplo, na crise asiática de 97, que a sensação era uma sensação de fim do mundo. Na crise de 2008, os dias meados de setembro, uma semana depois da quebra do Lehman, tinha uma ansiedade se o Federal Reserve ia injetar fundos na economia. Se não injetasse, ninguém sabia o que ocorreria. E a experiência acaba ensinando a gente que o mundo não acaba. E, enfim, de alguma maneira, as crises passam e a economia se recupera e as pessoas se recuperam e os negócios se recuperam. Agora, essa crise tem uma dimensão que é diferente de todas as demais que nós vivemos. Eu acho que todas as crises que eu citei foram crises financeiras, que foram iniciadas por problemas de crédito, por problemas de alavancagem excessiva, por tentativas de controlar a inflação. Enfim, todas elas tinham a sua origem econômico-financeira. E essa crise não, essa é uma crise da saúde, que vem pelo lado da saúde, e que impacta a economia não apenas no campo financeiro, impacta a economia em todos os campos, impacta na produção, impacta o comércio, lojas fechadas, fábricas fechadas, serviços fechados. Existe uma interrupção de faturamento, uma interrupção de atividade, como não se viu em nenhuma das outras crises que eu mencionei. Isso é muito novo. Agora, isso coloca o sistema financeiro num papel diferente. Quer dizer, o sistema financeiro, que sempre foi, na maior parte dos casos, foi objeto da crise, em 2008, claramente foi o objeto da crise, uma crise de superalavancagem do sistema financeiro. Hoje, o sistema financeiro é chamado a ser e tem que ser parte da solução, muito mais do que parte da crise. Ok. O Cândido, você falou que é uma crise bem diferente das outras que a gente viu. As outras, talvez, a gente conseguisse até dimensionar melhor o impacto ou fazer mais conta, né? Porque era uma coisa muito mais na mão dos matemáticos, dos economistas. E nessa crise aqui, qual a dimensão que você acha que isso vai ter para o mundo e para o Brasil? É muito difícil saber. É um chute muito difícil de dar, porque depende de variáveis que não são variáveis econômicas. Eu acho que depende, fundamentalmente, no caso do Brasil,
basicamente de duas variáveis. A primeira é de quanto tempo vai durar a quarentena. E quanto tempo vai durar a quarentena depende de variáveis médicas, não depende de variáveis econômicas. E a segunda é quantos recursos fiscais serão investidos na economia para atenuar os efeitos da crise. Vamos aparecer uma mensagem. Para atenuar os efeitos da crise. Quanto mais recursos fiscais forem investidos pelo governo, menor será o impacto econômico imediato. Mais rápido nós sairemos da crise. Sairemos mais endividados. Isso é inevitável. Mais endividados enquanto nação. Quer dizer, todas as nações do mundo sairão mais endividadas dessa crise. Nesse sentido, enfim, se a crise durar... Enfim, nesse sentido é que é difícil dizer quais serão os impactos da crise, porque a gente não sabe ainda qual é a duração da quarentena, nem sabemos tão claramente qual é a disposição do governo de comprometer quanto de recursos fiscais o governo se dispõe a comprometer e com que eficiência esses recursos serão irrigados pela economia. Certo. Acho que aqui, mais no nosso mundo financeiro, que a gente acha que talvez possa acrescentar alguma coisa, acho que a pergunta, dado essa incerteza, é um pouco, né, se vai ter recessão, né, ou qual que é o tamanho dessa recessão que eventualmente a gente pode ter na nossa economia, que, como você já disse, vai depender de vários setores. Mas como é que você está? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, os economistas definem recessão como 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo. Então, se há uma certeza que a gente pode ter, é que vai ter recessão. Não tem a menor dúvida que nós teremos pelo menos 2 trimestres de crescimento negativo. E talvez o tempo não seja tão estendido assim, talvez não precise haver muito mais do que 2 trimestres de crescimento negativo. É que a intensidade do crescimento negativo nesses trimestres será enorme. Outro dia, eu fui perguntado numa entrevista sobre qual era o meu palpite para a queda do PIB. E eu falei que não sabia, não era economista, que tinha todas essas incertezas, e eu pedia desculpas para o nosso economista-chefe, para o Mário Mesquita, por discordar dele, porque ele estava prevendo uma queda de pouco mais de 1%. Desde então fui acusado de bullying no banco, mas conversei com o Mário e disse: Mário, olha, você está tentando uma coisa impossível, quer dizer, prever qual será a queda do PIB depende de tantas variáveis que estão fora do seu controle, mesmo fora do conhecimento de um economista, que não há como prever. Eu propus a ele que procurasse responder a seguinte pergunta: faça o seguinte, conte para nós da seguinte maneira: se a quarentena durar até fim de abril, eu acho que o PIB cai tanto. Se durar mais uma semana, cai tanto. Se durar mais 2, enfim, faça uma matriz assim. E ele ouviu o que eu pedi e sofisticou, melhorou muito a minha ideia, porque ele incluiu uma outra variável, que é, além do tempo de duração da quarentena, ele incluiu a variável da velocidade com que a economia retoma. Uma coisa é, acabou a quarentena, a economia retoma a 100%, pouco provável. Outra coisa, ela retoma a 25% só, e vai aumentando aos poucos. Então, ele construiu uma matriz, e como eu sabia que você ia me fazer essa pergunta ligada ao crescimento, eu pedi para ter essa matriz aí, se você puder mostrar, talvez, que é uma matriz que correlaciona, então, a duração da quarentena com a velocidade de retomada, e dá o resultado de qual será o crescimento do PIB, então, nesse caso. Você tem como projetar a matriz aí para as pessoas que estão assistindo a live assim, verem? A gente está colocando já aqui, Rando, que você pode já ir falando. Bom, eu vou então começar a explicar a matriz antes dela ser projetada. Então, na verdade, nós temos 2 variáveis e uma resposta. A resposta que nós buscamos é qual será o crescimento, no caso,
qual será o decréscimo do PIB em 2020. E as variáveis são até quando dura a quarentena e com que velocidade a economia retoma após o fim da quarentena. Matriz está na tela, já viu, Cândido? Já está na tela. Muito bem. Então, vocês verão o seguinte, que varia. Se vocês pegarem no canto superior direito, a hipótese é que a quarentena termina em 14/4 e que a recuperação no terceiro trimestre será de 100% da economia. Nessa hipótese, você olha lá o número que dá menos 0,5%. Esse é o número mais otimista. Parece pouco provável, quer dizer, que a quarentena termine daqui a uma semana, é sempre às terças-feiras isso, quer dizer, que termina no dia 14 de abril e que no terceiro trimestre a economia já esteja a 100%. Mas se isso acontecer, ainda assim o PIB de 2020 será negativo em 0,5%. A hipótese mais pessimista que ele coloca aqui, a quarentena vai até 26 de maio, quer dizer, quase mais 2 meses de quarentena, mais 1 mês e 20 dias a partir de hoje, e a recuperação no terceiro trimestre é só de 25%. E nesse caso, a economia, o PIB cairá 6,4%. E você tem, nos demais números da matriz, todas os outros cenários que você pode simular. A coluna em laranjada mostra apenas a queda do PIB no primeiro semestre. Mas, enfim, então você tem ali todos os números entre menos 0,5 e menos 6,4, todas as hipóteses previstas. Continua havendo muita incerteza, mas a estarem certos as projeções dele, enfim, se a gente souber prever a duração da quarentena e a velocidade de recuperação, nós teremos uma ideia melhor da queda do PIB. Mas a gente vê, pela distribuição nesse quadro, quer dizer que a gente está falando de coisas que dificilmente serão menores do que menos 2,5% em 2020. Ou seja, uma recessão bastante grande. Obrigado, Cândido. De fato, essa matriz aqui, acho que ela elucida bastante, ou pelo menos ela dá uma opção para a gente olhar e traçar vários cenários de como as coisas vão acontecendo. Ela até que é dinâmica do ponto de vista da gente ir vendo quando é que as coisas estão se movendo. Agora, claramente, com essa recessão, né, que ela tem essa variação, mas como você disse, ela vai acontecer, né, e ela deve ser grande. Como é que você tem visto as empresas se comportar? Né? Porque, no final das contas, a gente tem desde as grandes empresas, vários setores da indústria, e são essas empresas, da maneira com que elas se recuperarem, que eventualmente, como elas passam pela crise, é que vai dar um pouco, ditar essa recuperação depois da gente voltar. Olha, diferentes setores são afetados de formas diferentes pela crise. Então, nós acompanhamos pelo nosso movimento de cartões de crédito, você tem desde setores que praticamente mantêm as vendas, como o setor de alimentos, o setor de vendas de supermercado, varejo de supermercado, etc. e tal, até setores que têm quedas estrondosas, como o setor de turismo, por exemplo. Então, naturalmente, setores que são afetados de forma diferente reagem de maneira diferente. Mas, de uma maneira geral, o que nós vimos foi, num primeiro momento, uma grande busca por ter liquidez, por reforçar o seu caixa. Especialmente nas grandes empresas, nós vimos que as nossas liberações de crédito para as grandes empresas aumentaram 4 vezes, logo no começo da crise. O Otávio Lazari, do Bradesco, conversando comigo, comparou com a busca por álcool gel em supermercado. Todas as empresas indo buscar álcool gel, indo buscar liquidez. Depois, enfim, as empresas, no nosso momento, a nossa preocupação como banco foi permitir que as empresas rolassem os seus vencimentos. E as empresas têm dívidas, as dívidas vencerão nesse período de 60 dias, nós de cara dissemos, olha, os vencimentos desses 60 dias podem ser rolados
por 60 dias nas mesmas taxas de juros atuais. E provavelmente vamos fazer mais 60 dias agora, porque serão necessários. Então, enfim, em relação aos vencimentos das dívidas pré-existentes, nós estamos procurando tranquilizar os nossos clientes. A questão é que as empresas precisam de novos recursos. Elas não precisam apenas de recursos para pagar as dívidas pré-existentes. Elas têm a folha de pagamento desse mês para pagar. E aqui, então, os bancos discutiram entre si, levaram ao governo uma ideia que o governo abraçou rapidamente, de criar uma linha para financiar essa folha de pagamento. Os últimos detalhes dessa linha estão sendo ultimados hoje, enquanto nós estamos aqui conversando. Saiu uma medida provisória no sábado, e ainda tem alguns detalhes operacionais importantes sendo vistos hoje. Mas é uma linha que permitirá às empresas que faturam até 10 milhões de reais por ano pagar a sua folha de pagamentos limitada a 2 salários mínimos por funcionário, com um prazo de 36 meses para pagar depois, 6 meses de carência. É decisão do empresário, desde que ele não demita por 60 dias. Então, se nós voltarmos um prazo de 60, 90 dias, e as empresas não demitirem, a economia retomará rápido. Aquilo que nós vimos na tabela passada, quer dizer, de qual será o ritmo de crescimento, será mais rápido, porque as pessoas estarão empregadas. Ela voltará mais endividada, todos mais endividados, Estado mais endividado, empresas mais endividadas, os bancos com uma carteira de crédito com um nível de risco maior do que o que tinham antes da crise, mas todos poderemos, enfim, partir para a reconstrução da economia, para a reconstrução desse cenário. Então, eu vejo os empresários diante dessa decisão difícil, que é a decisão de, então, não demitirem, manterem essas despesas, esperando uma retração, ou já começarem a negociar com seus funcionários reduções de salários durante o tempo de crise, enfim. A ideia é como você adapta o seu negócio para sobreviver ao período de crise, mas sem sacrificar tanto que quando a crise passar, quando a quarentena passar, você não possa retomar rapidamente a sua atividade. Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer ao pessoal que está nos assistindo aqui, temos mais aí de 6 mil pessoas nos acompanhando agora, com perguntas bastante interessantes. Você acho que já tocou um pouco nesse ponto, nessa resposta, mas eu queria aprofundar um pouco mais. Qual que é o papel do setor financeiro, qual que é o papel dos bancos nessa crise, né, além dessas questões de crédito que você comentou agora? Olha, existe um papel que é muito importante e que eu acho que ficou quase esquecido nessa crise, porque as pessoas não dão tanta importância àquilo que elas não temem, que o primeiro papel é assegurar a poupança que lhe é confiada. Quer dizer, as pessoas confiam a sua poupança, confiam os seus depósitos, confiam os seus recursos aos bancos. E é bom que no momento de uma crise tão profunda como essa, todos possam se sentir seguros que os seus recursos estão bem guardados, que o sistema financeiro está sólido e, enfim, que podem estar tranquilos com relação a isso. Isso que a gente toma como certo, e pode tomar como certo no Brasil, acho que o sistema financeiro brasileiro está muito saudável, não foi sempre assim. Lembre-se, quer dizer, o medo que circulou no mundo, a crise de 2008, por exemplo. De lá para cá, as exigências de capital sobre o sistema financeiro foram enormes. Basileia III, que a gente chama, que é o Banco da Basileia, que é o Banco Central dos bancos centrais, foi emitindo regulamentações em sequência, exigindo mais capital dos bancos, e os bancos foram, então, se capitalizando, e os acionistas dos bancos foram capitalizando os bancos para que eles pudessem, então, ter instituições muito mais sólidas hoje do que eram há 12 anos, quando foi a crise de 2008. Então, o primeiro papel do banco, o primeiro papel do sistema financeiro é permanecer sólido, para que as pessoas possam estar tranquilas em relação à sua poupança. Imagine essa crise toda que nós estamos vivendo
se por cima dela você tivesse uma corrida aos bancos. Se por cima dela as pessoas estivessem inseguras em relação à sua poupança, estivessem correndo. Sempre pode piorar. Você sempre pode imaginar um cenário pior do que você está vivendo. Então, isso nós não estamos vivendo. Esse receio não há. Tá? Então, esse primeiro papel, os bancos estão cumprindo. O segundo papel é permitir às pessoas fazerem as suas transações normais, as transações que elas precisam fazer para fazerem os seus pagamentos, os seus recebimentos, enfim, todas as atividades normais. Para isso, o sistema financeiro precisa fornecer, e fornece hoje, canais digitais, para que as pessoas possam fazer isso sem sair de casa, e em grande parte as pessoas podem se servir sem sair de casa, e aquelas pessoas que ainda não estão digitalizadas, que não têm esse conhecimento, tal, e para elas os bancos precisam manter as suas agências abertas, o que tem sido um desafio logístico, de recursos humanos, enfim, muito grande nessa crise. Mas esse é o segundo papel dos bancos, enfim, estarem abertos para que as pessoas se sirvam e continuem, enfim, fazendo as suas transações normalmente. O terceiro papel é irrigar a economia. E isso acontece de diversas formas. Algumas formas que são visíveis, por exemplo, através da linha de financiamento de folha de pagamento, por exemplo, com a rolagem dos vencimentos por 60 dias, enfim, com os créditos normais. Outras são menos visíveis. Veja, por exemplo, as mudanças de preço, as oscilações de preço de ativos financeiros que ocorreram nessa crise. São mudanças de preço que excederam todos os cenários de estresse que eu conheço. Eu não conheço ninguém cujo cenário de estresse previsse, ou, enfim, cujo cenário de estresse coubessem as variações de preço que ocorreram nessa crise. E, no entanto, eu não tenho notícia de fundos que tenham fechado as portas, de fundos que tenham dito para os seus depositantes, quando foram lá sacar os recursos, agora sinto muito, não dá para sacar. O que acontece com os fundos de crédito, por exemplo? Eles têm lá um cenário de estresse, você dá o dinheiro para eles, eles compram títulos. Só que muitas vezes o dinheiro que você investe um dinheiro com um direito de resgatar em 30 dias, em 2 dias, em uma semana, e o fundo, para ter uma rentabilidade maior, compra papéis que tenham um vencimento em 1 mês, 6 meses, 1 ano, 3 anos e assim por diante. E o fundo mantém uma certa liquidez, para que, se as pessoas quiserem resgatar o dinheiro, ela possa atender esse resgate. E essa liquidez é uma liquidez pensada para tempos de paz e para algum estresse. Mas ninguém pensou uma liquidez para o que aconteceu. Então, o que aconteceu nesse momento? Enfim, as pessoas foram aos fundos para resgatar os seus investimentos e os fundos tiveram que vender os seus papéis para fazer frente aos resgates. E nessa hora, some a liquidez do mercado. O fundo quer vender o papel e não tem comprador. Bom, os bancos foram compradores desses papéis. Os bancos deram liquidez no mercado secundário para os fundos. O Banco Central insistiu para que fosse feito assim e acompanhou isso de perto. E o fato é que não houve fundo que tenha dito para os seus depositantes: olha, não posso resgatar os seus recursos porque os meus ativos não têm liquidez. Então, enfim, esse é um outro papel que os bancos executaram, e nesse caso é um papel meio de enterrar, ninguém vê. Quer dizer, no entanto, os fundos enfim, estão todos líquidos, todos podendo fazer frente aos seus resgates, e isso é graças aos bancos. E cabe aos bancos, então, agora, enfim, manter a economia irrigada. Quer dizer, irrigar, permitir que o fluxo de dinheiro continue para que sobrevivamos à crise e para que a retomada possa ser rápida e intensa quando terminar a quarentena. Ok. O Cândido, tem um cliente nosso aqui, que acho que ele faz uma pergunta que é um pouco séria o que você estava falando. Além de tudo isso que o Itaú e os outros bancos estão fazendo, o que o Itaú especificamente está fazendo para os clientes? Tem ações específicas no varejo, no atacado, que estão sendo realizadas?
Bem, enfim, bom, é que muitas ações, deixa eu dizer, enfim, uma coisa especialmente boa nessa crise é o grau de cooperação entre os bancos. Um momento de crise dessas, como eu falei em outras ocasiões, é um momento de você sobreviver, é um momento de você ajudar a sociedade totalmente. Você coloca as suas armas de lado um pouco em relação à competição dentro do sistema financeiro. Então, muitas dessas coisas, de financiar em 60 dias, do financiamento de folha de pagamentos, são ideias que ocorreram para um dos bancos que dividiu com os outros e falou, vamos fazer juntos. Houve, inclusive, iniciativas que foram iniciativas mais, enquanto cidadãos corporativos que nós fizemos, por exemplo, a doação de 5 milhões de testes de Covid vindos da China. Foi a ideia de um dos 3 bancos, que disse para os outros 2, vamos fazer isso juntos? Vamos. Então, fizemos os 3. A ideia dos 50 milhões de reais em máscaras foi a ideia de um banco que dividiu com os outros. Então, isso que foi feito conjuntamente foi feito porque o banco que teve a ideia teve a iniciativa de dividir com os outros, porque assim fica mais eficiente. Mas nós temos inúmeras iniciativas que fizemos. Por exemplo, enfim, a manutenção da validade dos pontos que nós fizemos por 6 meses, quer dizer, os pontos que iriam se esgotar, agora estou pensando que tudo foi mantido por 6 meses. Nós estamos dando mais maquininhas para os clientes, assim, aluguel para que eles possam fazer mais vendas a domicílio, mais delivery, enfim, e com isso tendo o faturamento das maquininhas. Todo o atendimento que nós fizemos e fazemos para as grandes empresas, todas as linhas de crédito que nós demos para os nossos clientes, nós fizemos sozinhos. Enfim, há uma série de iniciativas que são individuais nossas. E se esse cliente é um investidor, aqui eu preciso fazer um pouquinho de propaganda, dá uma olhada no desempenho dos nossos fundos. Dá uma olhada especialmente no desempenho dos fundos hedge. Tal. Quer dizer, nossos fundos estão entre os fundos de melhor retorno nessa crise. Isso fomos só nós que fizemos. Ok, muito bom. Cândido, você falou bastante aqui do papel dos bancos, né, da solidez que a gente tem nesse momento, que passa desapercebido. Você espera algum impacto para o setor financeiro com essa crise agora e depois de passada a crise? Olha, eu acho inevitável que a rentabilidade do setor caia. Acho inevitável que caia nesse ano, né? Enfim, acho que isso ocorrerá de qualquer jeito. Acho inevitável que haja uma necessidade de se fazerem mais provisões para a carteira de crédito, uma vez que a carteira de crédito tenderá a se deteriorar como reflexo da maior dificuldade enfrentada pelas empresas e pelas pessoas físicas. Enfim, o setor financeiro é parte da economia como um todo, ele não fica indefenso às vicissitudes, enfim, que afetam a todos. Então, será afetado como os demais setores. Certo. E especificamente para o Itaú, qual é o impacto que a gente espera? Olha, eu espero que o Itaú cumpra muito bem o seu papel nessa crise. Cumpra o seu papel de instituição financeira, cumpra o seu papel perante os seus clientes, enfim, estando presente, ajudando os clientes a fazerem as suas operações e irrigando a economia. Cumpra o seu papel como cidadão corporativo, ajudando a sociedade. Cumpra o seu papel como empregador, protegendo os seus funcionários e cuidando dos seus funcionários durante esse período mais difícil. Então, eu acho que se os resultados do banco, provavelmente esse ano não serão tão bons quanto os do ano passado, eu espero e eu acho que o banco sairá engrandecido dessa crise. Certo. Eu tenho uma pergunta de um cliente nosso, Luciano. Ele pergunta se ele, como cliente, o que ele precisa fazer para se preparar melhor
os impactos da economia? Primeira coisa, eu diria, é poupar. Quer dizer, procurar administrar as suas energias, os seus recursos nesse período. Sobreviver. Sobreviver é muito importante, é aquilo que todos nós temos que fazer. De uma certa maneira, apenas dizendo, é o que o país tem que fazer. Quer dizer, então, por que nós estamos tendo todo esse impacto econômico? Porque a gente está de quarentena. E a gente está de quarentena porque a gente precisa sobreviver fisicamente, precisa sobreviver em termos de saúde. É uma questão de hierarquia de prioridades. A primeira prioridade é sobreviver. Isso que é válido no sentido concreto, quer dizer, e por isso nós estamos nas nossas casas de quarentena, para não sermos contaminados e não superlotarmos os hospitais e não termos uma situação das pessoas morrendo na porta dos hospitais por falta de lugar. Isso também a gente precisa fazer como cidadão econômico. Quer dizer, com as nossas economias, com as nossas coisas, procurar dosar os nossos recursos, se não há recursos suficientes, procurar ter crédito para enfrentar essa situação e estarmos preparados para a retomada quando passar essa situação de quarentena. Bom, você falou um pouco de sobrevivência, de tudo que o banco está fazendo para se adaptar a isso, essa crise. É uma pergunta que surge aqui, né? O que o Itaú está fazendo, né, para proteger os colaboradores, dado que a gente tem uma operação muito intensiva em pessoas, a gente tem o atendimento direto com clientes, muita gente trabalhando em áreas de operações, de tecnologia. O que o Itaú tem feito para proteger os colaboradores? Olha, no primeiro momento, nós procuramos colocar o máximo possível de colaboradores em home office. E temos 40 mil pessoas em home office. É um trabalho extraordinário das áreas de tecnologia, de serem capazes de manter toda essa rede de suporte ao home office funcionando com pouquíssimo downtime, enfim, com um nível de funcionamento realmente extraordinário, enfim, muito admirável, os cumprimentos a essa equipe de tecnologia. Depois, nós perguntamos para as pessoas que tinham que estar nas agências que dissessem espontaneamente se faziam parte de algum grupo de risco. Se tinham mais de 60 anos, se tinham hipertensão, se tinham diabetes ou se tinham outra doença que as impedisse ou que tornasse nada recomendável elas estarem em contato com o público. Pessoas disseram, não foi um número tão grande que disse, e aquelas que não puderam estar em home office, já estão gozando de férias antecipadas. Depois nós dissemos, e aqui eu reconheço que isso é um privilégio que poucas instituições têm, nós podemos ter, eu fico muito satisfeito que possa ser assim, nós dissemos para os nossos funcionários, garantimos que não haverá demissões durante a duração da crise. E também antecipamos o 13º salário, porque reconhecendo que pode haver gastos extraordinários durante a crise. Para aqueles que têm dois grupos de pessoas que estão mais expostos. Uns são aqueles que trabalham nas centrais de atendimento, nos call centers. Esses nós conseguimos colocar muitos em home office de maneira a tornar muito mais espaçado o ambiente dos call centers, as pessoas ficam muito mais distantes umas das outras. Nas agências, nós tomamos as medidas de reduzir o horário de funcionamento, reduzir o número de pessoas que podem entrar na agência, fazer aquele espaçamento de 1 metro. E agora, enfim, desde quinta-feira passada até quarta-feira, 100% dos funcionários terão recebido máscaras. Nós estamos fomos convencidos agora vendo que o uso de máscaras é um importante redutor do risco de contaminação. E também estamos usando biombos de acrílico, estamos experimentando agora com biombos de acrílico que estão funcionando, enfim, tomando os cuidados para evitar a contaminação. E uma outra coisa importante que nós temos feito é comunicação. Nós temos comunicado o que estamos fazendo, comunicado como as coisas estão indo
todos os dias há um comunicado para todos os funcionários do banco e semanalmente há um vídeo que eu faço conversando com os funcionários do banco. Então, isso que a gente tem feito. Emendando aqui no que você falou, uma pergunta de um cliente nosso aqui, ele pergunta se ele acha que com esse processo da crise, com toda essa situação dada, se a digitalização do banco, né, dos nossos clientes, vai aumentar ou se está aumentando? Está aumentando. A abertura de contas correntes digitalmente aumentou 50% nesses dias de crise. Muitas pessoas que não se serviam dos meios digitais estão sendo estimuladas a fazê-lo. Eu acho que essa crise, sem dúvida, vai ser um catalisador da adoção dos recursos digitais por parte dos clientes do banco. Ok. Agora, Cândido, falando um pouco mais sobre investimentos, né? A gente tem uma grande parte de clientes nossos aqui que são investidores direto, o pessoal do Personnalité, Uniclass, o pessoal do Private. Acho que finalmente as pessoas estavam voltando a investir na Bolsa, né? Saído da renda fixa, né? O pessoal deixando de ser rentista, né? Depois da crise de 2011 ou 2008, onde muita gente saiu machucado. O que você acha que vai acontecer com esses investidores agora? Olha, você sabe que eu não acho que exista uma única resposta para investidores. O melhor é você investir nisso. Depende muito de qual é a finalidade do investimento. Eu costumo dizer que os investimentos você divide em três compartimentos. Tem aqueles recursos, quando você tem poupança, tem aqueles recursos que são os recursos que você usará no futuro imediato. Futuro imediato que depende da sua idade. Futuro imediato, 2 anos. Esses recursos devem estar... Se você vai precisar dos recursos dos próximos 2 anos, eles devem estar nos investimentos mais líquidos e mais seguros possível. Esses não serão os investimentos mais rentáveis. Se eles têm muita liquidez e têm muita segurança, a rentabilidade será menor. São os fundos DI, são os certificados de depósito bancário, são os títulos do Tesouro de curto prazo e assim por diante. Depois você tem a sua poupança para os demais anos. Esses você pode sacrificar um pouco da liquidez, porque você não vai precisar deles nos próximos 2 anos. Mas você precisará um dia. Então você pode abrir mão de liquidez, investir em coisas um pouco mais voláteis e com uma expectativa de rentabilidade maior. Então, você tem, por exemplo, os títulos do Tesouro mais longos, você tem as debêntures incentivadas, enfim, tem uma série de títulos desse tipo e já até um pouco de ações mais conservadoras. E há um grupo de pessoas, clientes do nosso Private, certamente, alguns clientes do Personnalité, que têm recursos que eles imaginam deixar para os seus herdeiros. E aqui eu acho que o nível de risco que pode se correr é muito maior. Você pode realmente abrir mão de liquidez e investir em carteiras de ações, investir até em private equity funds, que são fundos que investem em empresas que ainda nem abriram capital, enfim. Então, objetivos diferentes recomendam portfólios diferentes. Agora, eu sei que quem fez a pergunta deveria ter assim, bom, e o dólar? Vai subir ou vai cair? E a bolsa? Está na hora de comprar. E essas são as perguntas que eu não sei responder. Que eu tenho dúvida em relação a isso, porque, de novo, estão muito dependentes em relação à duração da crise e o quanto mais endividado o país estará na saída da crise. Cândido, acho que para terminar aqui, acho que a gente já está há bastante tempo aqui conversando, tem uma pergunta de um cliente nosso, do Marcos, que ele faz a pergunta, na verdade, é para nós dois, né? Ele está perguntando se, de fato, a gente leu todos esses livros que estão atrás da gente. Né?
eu vou responder e depois vou passar para você. Sim, eu li boa parte dos livros aqui, mas tem uma parte aqui que são livros da família, né? Livros dos meus filhos, livros da minha esposa, né? Mas uma boa parte foi lida. Eu vou passar para você aqui responder, mas eu vou emendar, fazer aquela pergunta que eu tinha dito que ia fazer. Se você recomenda algum livro que eu sei que você adora ler para as pessoas nesse momento agora que está todo mundo bastante tenso, todo mundo bastante preocupado. Olha, eu gosto muito de ler e eu li boa parte desses livros aqui, realmente uma boa parte. Eu não tenho uma biblioteca em casa, os meus livros estão espalhados em estantes pela casa toda. Essa aqui, que fica aqui no escritório, tem livros de história e tem livros de exploração e aventura, que são alguns dos meus livros favoritos, especialmente exploração do Polo Sul, coisas assim. Aliás, tem muito aqui do Jack London, que é um escritor que eu adoro, e quem tem filhos pequenos deve assistir agora o filme, acho que é Into the Wild. Não Into the Wild é o... Enfim, é o Buck, o Cão Selvagem. É o filme do Buck com o Harrison Ford, que está na Apple TV agora, que as crianças vão adorar. Quanto a livros, enfim, eu procuro sempre, enfim, nessa pesquisa, você lê muita coisa para se informar. E precisa ler alguma coisa para relaxar, né, na hora de dormir, no meu caso. Eu acho que é um ótimo momento para ler os clássicos. Tem uma edição nova da Todavia, do Crime e Castigo, que está muito boa. E também tem um livro, assim, para a gente ver que a crise que a gente está vivendo não é tão grave, tem um livro que chama A Guerra Não Tem Nome de Mulher, eu acho que da Svetlana Alexeyeva, prêmio Nobel russa, que narra o desempenho das mulheres russas durante a Segunda Guerra Mundial. É uma narrativa de guerra tão intensa como eu nunca vi, e faz essa crise que a gente está vivendo parecer coisa muito simples, muito fácil de se passar. Bom, Cândido, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em compartilhar com a gente essa avaliação nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo, né? Todo mundo bastante ansioso, todo mundo bastante preocupado, mas essa sua visão, com certeza, ajuda as pessoas a ficarem um pouco mais tranquilas, né? Porque são informações, são análises que ajudam todo mundo. Queria agradecer também a todas as pessoas que nos acompanharam aqui nessa live, foram muitas, e que a gente vai continuar fazendo isso através de todos os nossos canais do banco, né, para ver se a gente consegue levar mais informações, deixar todo mundo tranquilo. Então, eu pediria para que todo mundo se cuidem das suas famílias, e muito obrigado, boa tarde para todo mundo.